Bom, queridos, o seguinte, quem convidou a palestrante de hoje foi a Mari. Só que, eu não sei se a Mari sabe, eu conheço a palestrante de hoje muito mais tempo que a Mari. Eu estava tentando, assim, pensar quantos anos, aí me corrija aí se eu estiver errado, mas eu acho que é mais de 40 anos que eu conheço a palestrante de hoje. Ó, aí eu coloquei em frio aí, hein? Vocês devem estar pensando quantos anos a palestrante tem, quantos anos a Elaine tem. Ela é mais velha que eu, olha, eu estou pondo já a palestrante em situação difícil aí, hein? Mas, Mari, com você aí, querida, apresente a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje, gente, é uma pessoa, assim, excepcional. Eu sou, como que a gente fala? Suspeita. Até duvidoso, né? Eu sou suspeita para falar. A Evodite é uma pessoa assim, quem não conhece a Evodite vai ver. Para casal, então, eu acho assim, para criança a gente já conhece, mas para casal, a Evodite tem uma fala muito clara com a gente, né? Então, vocês vão aproveitar bastante. Ouça, depois vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Evodite, cadê tu? Será que ela saiu? A gente não viu? Não, tá aqui, ó. É Osner. Tá aí. É com você, Evodite. Será que ela está nos escutando? O computador dela travou, ela está me passando aqui. Vamos esperar um pouquinho, então. Tá bom. Voltou. Tá voltando aí. Evodite, você escutou a minha fala e a fala da Mari? Acho que ela não escutou a nossa fala. Não? Eu escutei a sua entrega, Elaine, da nossa idade. Ainda deixou bem claro que eu sou mais velha. Mais velha. Mas você fez as contas certas, 40 anos no mínimo. É verdade. Eu lembro da Elaine, das irmãzinhas, quando as irmãs dela nasceram, ela já era grandinha, eu era adolescente nessa época, né? Nós crescemos ali, moramos em Hortolândia, foi muito bom. A mãe dela não foi minha professora, mas foi da minha irmã, e minha irmã tinha uma adoração pela professora Arlete, professora de matemática, né? É verdade. Nossa. Professor Enoque, professor de educação física. E Mariana é a minha parceira, a pessoa que está sempre do meu lado, no trabalho, nos desafios diários, e como foram os pedidos aí, né? Nós estamos vivendo uma situação muito complicada, difícil, e eu quero saudar a todos, dar uma boa noite a todos. Pena que eu não posso ver todo mundo. Estou vendo o Sidney, a Rosana, sejam bem-vindos nessa Academia do Amor. É o Nivaldo, é isso? É isso. Nivaldo e a? Diana. E a Ana, o Anderson só tem a foto e os demais estão escondidinhos. Se quiserem aparecer, é muito bom. Fernando, você conseguiria me ajudar a só dividir a tela do PowerPoint? Eu tenho que deixar ele aberto no meu computador ou eu posso procurar? Não, ó, quando você abre o seu PowerPoint, tem que abrir, tá? E aí, quando você for compartilhar, aí você compartilha justamente a janela que está aberta do PowerPoint. Tá, ok. Aí ela vai aparecer para nós da forma que está aparecendo no seu computador. Aí depois você vai ter que colocar ele em modo de exposição. Tá. Pronto. Então, só um pouquinho que eu vou tentar, porque na hora que a gente mais precisa, a tecnologia falha. Vocês sabem disso, né? Uhum. Para a gente que está Mas, dando enfim, aula online. Mari, eu vou falando aqui enquanto está rodando, eu espero que abra. Se não abrir, a gente vai conversando.
né? Quando a Mariana, há algum tempo já a Mariana está me convidando para falar para vocês, no ano de 2019 eu estive na classe de vocês, né, na igreja, quando nós tínhamos a igreja a cada sábado, e eu acredito que vocês possam, alguns de vocês possam estar tido lá naquele sábado de manhã, não sei, né? Mas é um prazer estar de volta. Eu conto sobre a Academia do Amor, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo da classe de vocês. E não só vocês, como eu também estou ansiosa para que vocês voltem ao presencial. Deixei algumas lembrancinhas para vocês com a Mariana. E quando eu retornar ao presencial, vocês vão receber. Só um momentinho. Eu propus a Mariana conversarmos um pouquinho sobre a intimidade do casal. Depois eu passo em PowerPoint, Mariana, e você passa para o grupo, tá bom? E eu acho, não sei o que aconteceu, não estou conseguindo, e você sabe que eu não sou tão boa em tecnologia, né? E quando a Mariana pediu para falar sobre algum tema interessante, eu pensei num tema que nós sofremos um pouco de tabu, um pouco de preconceito, né? A gente tem vergonha, às vezes, de falar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é o assunto sobre a intimidade do casal. E a intimidade dentro do casamento, entre o marido e a mulher, é algo muito sagrado, é um círculo sagrado, deve ser um círculo sagrado. Então, nós vamos discorrer um pouquinho. Vocês acham que intimidade é igual ao sexo? O que vocês acham? Quero a contribuição de vocês. Tem alguém com a TV ligada, está atrapalhando. A TV ligada. Vocês acham que intimidade é igual ao sexo, gente? É sinônimo de sexo? Não, não é sinônimo de sexo, não. É de parceria, né? De bate-papo, de reconhecimento, né? De entender um ao outro, em qualquer aspecto da vida, né? Eu fui no dicionário, fui buscar, então, a definição de intimidade. E você, Josué, né? Tá certo o nome. Falou certo. A intimidade não é sinônimo de sexo. A intimidade acontece, deve acontecer dentro do sexo, dentro do casamento. Mas o conceito de intimidade, eu encontrei relação muito próxima, uma amizade íntima, uma familiaridade, né? Então, nós podemos ter intimidade com Deus, intimidade com amigos, intimidade com a família, e a intimidade está presente, deve estar presente na sexualidade do casal. E o sexo já é uma palavra que pode ser facilmente usada para distinguir um homem de uma mulher, né? Ou seja, o gênero masculino, o gênero feminino. No entanto, tal palavra também pode ser usada quando se trata de órgãos sexuais ou a prática de atividades sexuais. E a intimidade no casamento deve estar presente no sexo. Eu achei interessante que eu fui pesquisar um pouquinho, né, para ver como que as coisas estão caminhando atualmente, e busquei alguns significados de sexo. Sexo tem um significado de um ato de amor, pode ser uma simples satisfação do prazer,
E eu achei muito interessante este dado fornecido pelo Ministério da Saúde, né? Que diz que a média do início da atividade sexual da população brasileira acontece aos 15 anos. Aí começa a deturpação do verdadeiro significado da sexualidade entre o casal, da intimidade, do sexo, que foi Deus que criou o sexo. E quais são os motivos, né, que levam aí a média brasileira a ter a sua iniciação aí de experiência sexual com 15 anos? Às vezes pode ser por curiosidade, às vezes pode ser por falta de informação, às vezes a pessoa, o adolescente aí com 15 anos chega a conhecer o sexo por conta de doenças sexualmente transmissíveis, e pode acontecer também a gravidez indesejada, né? Mas a verdade, gente, é que esse preconceito, este tabu, precisa ser quebrado por nós pais. Nós precisamos ter uma conversa aberta com os nossos filhos. É lógico que com cada faixa etária nós vamos conversar de maneira diferente, né? Mas a gente precisa explicar com maior naturalidade. Vocês já perceberam que quando a gente fala para a criança, é como se nós não pudéssemos falar para a criança a palavra pênis, a palavra vagina, por quê? É algo proibido, proibido. Mas não são partes do nosso corpo humano, assim como o braço, assim como a mão, como a perna. Então, é um tabu que já é colocado na criança desde bebê, né? A criança, quando começa a se descobrir, olha, não põe a mão aí, não pode pôr a mão no pipi, não pode pôr a mão na borboleta. Então, nós adultos já fazemos permitimos que as crianças cresçam com um certo preconceito e tabus, os pais não sabem conversar claramente sobre esse assunto, e quando estão aí na fase da adolescência, tem aí o quê? Uma influência tremenda, tremenda da mídia, né? Onde o sexo é apresentado de forma muito deturpada, com promiscuidade, e sendo que o sexo foi criado por Deus, né? O sexo faz parte, o sexo é natural a todos os seres vivos, a todos os seres vivos, o sexo faz parte, foi Deus que fez. Então, não é algo sujo, não é algo imoral, né? O sexo é algo gostoso, é um presente, né? Deus criou o sexo. A diferença nesse mundo dos seres vivos é que, para o homem, que é um ser racional, essa relação sexual deve acontecer com amor, né? Os seres irracionais fazem por instinto, mas o ser humano deve ter o impulso da relação sexual no próprio amor. E que amor é esse? Eu acho que a melhor definição que nós temos de amor está em 1 Coríntios 13. E eu vou compartilhar com vocês aqui na minha Bíblia, eu tenho isso Pena que não dá para, está dando para projetar para vocês. 1 Coríntios 13, a partir do verso 4 até o início do verso 8, veja o que é a definição de amor segundo a Bíblia. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal,
não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É isso que nós temos visto no nosso dia a dia? Nós temos visto isso no nosso dia a dia? Esse tipo de amor? O amor que Deus quer que a gente tenha é esse, né? O amor que tudo espera, tudo suporta, tudo perdoa, tudo suporta, tudo crê, não se exaspera, não arde em ciúmes. Por quê? O amor genuíno, o amor que vem de Deus, ele jamais acaba. E nós, queridos, nós somos um povo abençoado. Nós podemos contar com a fonte inesgotável do amor a qualquer hora, a qualquer tempo. Eu gosto muito de um pensamento do Gary Chapman, um autor americano, mas esse livro tem em português, que é As 5 Linguagens do Amor do Casal. Ele fala que amar o meu cônjuge é uma decisão que eu tomo diariamente. E aí, faz todo sentido quando nós lembramos de outra passagem bíblica que diz assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então, amar o meu cônjuge, amar a minha esposa, o meu esposo, é uma decisão que eu tomo diariamente. Eu costumo dizer que não existe casal perfeito, não existe família perfeita. Quem falar que tem uma família perfeita não está sendo sincero, porque não existe nada perfeito. Enquanto nós vivermos neste mundo de pecado, nós viveremos as consequências do pecado. Então, perfeição não é algo que pertence a este mundo de pecado, mas sim um dia, quando alcançarmos o céu, e eu acredito que não está longe disso, né? Por todos os acontecimentos que nós temos visto e vivenciado, nós sabemos que Jesus está muito perto de voltar, onde a perfeição será o quê? Restaurada. Me lembrei agora de uma adolescente que eu atendo, e ela tem já 16 anos, e ela não tem namorado e nunca namorou. E por que ela nunca namorou? Porque ela tem uma lista enorme de atributos de um rapaz, de um moço, um menino, que possa, pelo menos 10 itens da lista possam estar presentes nele. E eu disse a ela, isso é quase impossível, né? Príncipe encantado só existe no conto de fadas. Bela Adormecida, Branca de Neve, a Cinderela, só existe no conto de fadas. Esse homem que está aí do seu lado, essa mulher que está aí do seu lado, não são pessoas perfeitas, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que muito provavelmente, eu posso afirmar, tem muito desejo de acertar. E o casamento é isso, é tentativa de erro e acerto, né? Cada dia eu decido amar o meu cônjuge. E voltando para o sexo que foi criado por Deus, e ele é um desígnio de Deus para tornar completo o ser humano, eu costumo dizer que o sexo é a cereja do bolo chamado casamento. O bolo chama-se casamento, e o sexo é a cerejinha que vai em cima do bolo. Alguns não gostam de cereja, então vamos falar o morango em cima do bolo, sei lá. Alguma coisa que você goste muito, que quando alguém vai cortar um bolo, que tem algo que você gosta em cima, você
fala assim, eu quero um pedaço que tenha cereja, eu quero um pedaço que tenha morango. Ah, me dá um confete, me dá o bombom, seja o que for. O sexo é isso. É algo que está sobre um bolo muito delicioso. E todos querem saborear esse bolo, né? E como que eu posso usufruir, então, essa cereja do bolo? Como que eu posso usufruir? Eu posso usufruir de duas formas, né? Eu posso ter essa cereja do bolo, vamos lembrar que a cereja é o sexo, tá ok? Lembrando de dois requisitos básicos. Primeiro, considerando as diferenças existentes naturalmente, automaticamente, entre homem e mulher. Deus nos criou muito diferentes. Aliás, Deus tirou a Eva da costela de Adão para ser o que? A sua companheira, a sua parceira. Ele estava se sentindo só, vendo todos os animais, macho e fêmea. Ele reclamou com Deus, ele disse, eu também quero ter uma companheira. Então, esse é o primeiro quesito para que a gente possa saborear essa cereja, é lembrar que Deus fez homem e mulher diferentes um do outro, né? A segunda regrinha de ouro que eu digo que que a gente precisa lembrar para poder usufruir da cereja é lembrar que é saber, é conhecer, é fazer pelo outro aquilo que ele deseja. Quem entra num casamento pensando, eu estou casado e a minha esposa ou o meu esposo não me faz feliz, não vai ser feliz, porque eu primeiro preciso oferecer. Eu preciso conhecer a necessidade que meu esposo, a minha esposa tem, e eu vou fazer por ela, porque quando a gente oferece, quando a gente dá, o que acontece? A gente recebe. Tem a volta. Né? E a relação aí de amor precisa ser uma relação de ida e volta. Nenhum caminho que só tem ida, dá para ter a volta, né? Uma pista com sentido único te leva a algum lugar, mas não te traz de volta. Você precisa pegar a outra pista, né? Então, a relação entre marido e mulher precisa ser sempre de ida e volta. Todo momento, todos os dias. Então, todos os dias eu escolho que eu vou amar meu cônjuge. Todos os dias essa relação precisa ser ida e volta. O que a minha esposa gosta? Será que eu conheço o meu esposo, a minha esposa, a tal ponto de saber o que é que o satisfaz? Bom, dentro das diferenças entre homem e mulher, a primeira diferença, e eu falo muito, e eu acho que eu cheguei até a falar isso na classe de vocês, mas já tem algum tempo, acho que é muito bom relembrar, né? Que a primeira necessidade emocional do homem é o sexo. A primeira necessidade do homem é o sexo. Os homens ficam bem felizes quando eu falo isso. Porque eu estou chamando a atenção das mulheres que a primeira necessidade de todo e qualquer homem é o sexo. Qual é a segunda necessidade de todo e qualquer homem? O sexo. A terceira necessidade de todo e qualquer homem? O sexo. E eu vou ficar falando aqui até a meia-noite e vai continuar sendo o sexo. Esta é a primeira necessidade, essa é a grande diferença entre o homem e a mulher, né? Agora, homens, a primeira necessidade da mulher não é sexo, não é o sexo. A mulher, ela consegue conviver sem o sexo. Sabe por quê? A primeira necessidade emocional da mulher é o carinho, é a atenção, é a segurança. Por isso que eu falo que o sexo no casamento é a cereja do bolo. Né? Para a mulher é a consequência. E para ambos devem ser a consequência quando há
essa compreensão de que a necessidade do meu esposo é sexo. A necessidade da minha esposa é sentir segurança, sentir amada, sentir lisonjeada, elogiada, admirada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando tanto o homem quanto a mulher não são admirados dentro de casa, ambos vão ser admirados fora de casa. Sempre vai ter alguém para ter um olhar diferente para você, seja mulher, seja homem. E eu costumo dizer que quanto mais sexo, mais amor se faz, um casal faz, mais próximos emocionalmente eles ficam. Então, se você faz sexo com uma certa frequência, você tem um desejo maior de fazer com mais frequência ainda. E a aproximação afetiva é muito maior entre o casal. Quando você passa um tempo sem fazer nada, um não procura, o outro também não procura, há um distanciamento afetivo entre o casal, que eu costumo chamar de grande buraco. E quando fica um grande buraco entre o casal, corremos o risco de sermos surpreendidos por algo que não vai nos agradar. Queridos, eu chamo de círculo sagrado. A intimidade do casal, o sexo do casal é algo muito sagrado, íntimo e sagrado. Bem, por que para o homem a primeira necessidade, a segunda, a terceira é sempre sexo? Por quê? Porque o homem, ele é estimulado pelo que ele vê, né? Ele é predominantemente estimulado pelo visual. Então, aí a gente compreende quando um homem vê uma mulher bonita na rua, passa por... Mesmo você, esposa, estando do lado dele, ele acaba olhando. Por quê? Porque ele é estimulado visualmente. É algo instintivo, é algo assim que quebra o pescoço, mas não deixa de olhar. E, principalmente, se não existir esse momento de olhar para sua esposa também dentro de casa. E muitos casais, dos quais eu atendo, apenas se comunicam pelo WhatsApp. E hoje, ainda atendendo alguém, eu disse, mas e antes do WhatsApp? Porque nós não temos WhatsApp há tanto tempo assim. E já tem bastante tempo de casamento. E eu perguntei, como era antes da existência do WhatsApp? A gente conversava por e-mail. Gente, como é difícil, né? A gente poder conseguir sentar, olhar nos olhos, colocar as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos desejos, as nossas, sabe, aquilo que o casal não senta, e com isso que a intimidade do casal vai ficando cada vez mais distante, né? Aqui vai uma dica, mulheres. Se o homem é primeiramente estimulado pelo visual, nós temos uma dica aqui, ó. A maneira como se apresenta ao seu esposo, como você se apresenta ao seu marido, dão as chaves para a excitação masculina, né? E aqui vai as dicas, mulheres, né? Estar sempre perfumada, sempre limpinha, higienizada. Você não precisa usar nada caro, mas você pode estar sempre linda e maravilhosa para o seu esposo. Algumas mulheres não têm esse capricho quando estão em casa, principalmente agora na pandemia. Isso é um problema, né? Isso daí pode puxar um gatilho. Então, assim, mulheres, vocês têm algumas chaves na mão, né? Cuide do seu visual, cuide do seu cabelo, cuide do seu corpo, compre perfume, compre uma lingerie diferente, surpreenda o seu marido. Não há mal nenhum, não há pecado nenhum em fazer isso.
né? Porque o homem é estimulado primariamente pelo visual. O homem, depois de visual, ele é olfativo pelo cheiro que ele é atraído e auditivo. Já a mulher, bem ao contrário do homem, ela é estimulada predominantemente pelo que ela ouve, né? Pelo que ela ouve. Então, homens, também vou dar uma dica para vocês. Sentimentos de afeto, consideração, carinho, atenção, são as chaves para que você possa atingir e conseguir a excitação feminina. Não é difícil. Homem visual, mulher auditiva. Só que muitas vezes nós queremos à noite ter momentos nos quais não houve preparo durante o dia, né? E principalmente para os homens, sexo é sexo. Eu preciso e pronto. Para a mulher, não. Para a mulher, isso é complemento, é consequência. E eu costumo dizer que o amor não começa à noite na cama ao deitar. E eu quero frisar duas utilidades do quarto do casal. O quarto do casal serve só para duas coisas, para dormir e fazer amor. Vocês sabiam disso? Dormir e fazer amor. Não é lugar para discussão, não é lugar para trabalhar, não é lugar para murmurar, é um lugar onde vocês vão estar enamorando, né? Aproximando através da intimidade física e também vai estar dormindo, refazendo as suas energias. E o que envolve, né? O amor começa pela manhã, ao acordar, assim que eu abro os olhos. A maneira como um trata ao outro, através das palavras, né? Palavras de admiração, palavras de carinho, palavras de elogio, palavras de incentivo. Através das gentilezas, né? Não deixa que eu faço, você quer isso, eu vou fazer para você. Sabe, queridos, a gente faz tanta gentileza quando a gente namora, né? A gente abre porta do carro, a gente carrega sacola, a gente abaixa para pegar um objeto que caiu. Depois que casa, parece que a gente vai esquecendo tudo isso, né? Sabe? O amor não começa à noite, o amor começa de manhã. A intimidade do casal começa logo pela manhã. Através das palavras, das gentilezas, da consideração que um tem para com o outro, do tempo que um dedica ao outro, né? Um tempo de qualidade, estar junto, estou junto de você, olhar nos olhos, conversa também, através das conversas, do diálogo. Tudo isso vai preparar para aquele momento da intimidade, né? O toque físico. Uma outra dica é através das lembranças, das memórias. Eu tenho certeza que em 30 segundos que nós ficarmos em silêncio, que eu vou dar esses 30 segundos para vocês, cada um de vocês vai se lembrar, vai resgatar da memória de vocês um momento gostoso que já tiveram quando estavam apaixonados. 30 segundos. Cada um pensando, e depois cada um vai falar um para o outro, de um momento que tiveram muito delicioso. Vou contar agora. Valendo.
Conseguiram lembrar de algo bom? Da época de namoro, de quando vocês estavam apaixonados? Eu acredito que cada um de vocês teve um sentimento diferente. Como é gostoso relembrar o que a gente já viveu de bom. Os casais não têm tempo para sentar e ter lembranças, memórias, conversarem sobre as lembranças, sobre momentos bons, sobre como a história foi construída, a história de vocês. Cada um de vocês aí, cada casal tem a sua própria história. Revisitem essa história. Relembre momentos bons, para que eles possam se repetir novamente. Outra maneira do amor começar logo pela manhã é através da cumplicidade, da parceria, do companheirismo. Como que eu posso fazer amor à noite se durante o dia nós somos inimigos? Eu vou deitar com o inimigo à noite? Ou com a inimiga? O companheirismo, a parceria, a cumplicidade faz com que vocês possam realmente ter uma intimidade de qualidade. Outro fator é a empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro. Fidelidade. Fidelidade em tudo. Quando a gente fala fidelidade, a primeira coisa que a gente pensa é na traição, né? De ter um outro, uma outra. Não, fidelidade não é só isso. Fidelidade envolve confiança, envolve a fidelidade no aspecto financeiro, né? A fidelidade em todos os sentidos. Não é só em relação a uma terceira pessoa. Né? O respeito. Eu digo que quando acaba o respeito, acaba tudo, acaba o casamento. Né? O respeito, se eu quero ser respeitado ou respeitada, eu preciso respeitar também. Quando o respeito acaba, tudo acaba, o casamento acaba. Eu disse agora há pouco que nós somos um povo abençoado, um povo rico, porque nós podemos o quê? Ir buscar na fonte inesgotável de amor, este amor que ele fez para nós. Né? Então, assim, desejam ter uma vida íntima, prazerosa, gostosa? Coloque Deus em primeiro lugar. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus no aspecto pessoal, eu preciso ter a minha comunhão com Deus, né? Outro dia meu marido brincou comigo. Ah, mas a ele disse assim, eu vou ser salvo porque você já busca demais, faz a sua parte. Eu falei, não. A salvação é individual. Portanto, a comunhão pessoal é muito importante. A comunhão como casal também é muito importante. E orar um pelo outro. Orarem juntos, mas também orarem separados, um para o outro. Gente, Deus faz milagres. Deus transforma o impossível em possível. Deus faz tudo por nós. Por que nós não recorremos? Porque nós, humanos, imperfeitos, falhos, erramos muito, todos nós erramos. Mas se a gente buscar ali, na nossa comunhão pessoal, em conjunto com a esposa, com o marido, ele vai nos ajudar. As aflições, as provações, elas acontecem na vida de qualquer ser humano. E nós não podemos ficar focando no problema. Vamos focar na solução do problema. Se eu ficar focando no problema sempre, eu não vou sair do lugar. Porque tem alguns problemas, para alguns problemas não existem solução, né? Então, vamos transcender os problemas. Vamos olhar as soluções, as possíveis soluções. E eu sempre digo, existe solução para tudo. Só não existe solução para a morte.
Enquanto nós temos vidas, tivermos vidas, nós vamos encontrar soluções, porque nós contamos com um Deus do impossível, do impossível. Queridos, por que a intimidade deve ser um círculo sagrado do casamento? Sabe por quê? Porque tudo que acontece entre você e a sua esposa, entre você e seu marido, pertence somente a vocês, a mais ninguém. Mais ninguém. Somente a vocês. Tudo que acontece entre vocês dois deve ser um segredo guardado a 7 chaves. Não deve ser banalizado, não deve ser algo para ser debochado, né? Debochado com os amigos, ou com os filhos, ou com a família. A intimidade de um casal deve ser sagrada, porque a instituição divina, o casamento, é sagrada. Essa instituição é sagrada. Quem criou essa instituição? A primeira instituição divina foi Deus, né? Homem e mulher. E eu compartilho do verso 24 de Gênesis 2. Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando a gente fala tornar-se só uma carne, eu não posso esquecer que eu também preciso respeitar a individualidade de cada um e a identidade de cada um. O casal é um só, mas cada um tem a sua individualidade e a sua identidade. E só pertence isso a vocês. Qualquer coisa que aconteça entre vocês deve ser resolvida entre vocês, deve ser guardado as 7 chaves só entre você, seu cônjuge e com Deus. Queridos, alguns levam com frivolidade, com banalização, o assunto intimidade. Mas Deus deu isso a todo homem e mulher, após o casamento, como uma cereja do bolo, como um presente para coroar a sua criação. Então, tem valor a intimidade de vocês. Sentem, dialoguem, conversem. Como está a nossa intimidade? Será que só procura um ou outro pela necessidade? Ou porque realmente existe o amor? O amor que Deus pode nos dar. Amar é uma decisão, o quê? Diária. Amar meu cônjuge é uma decisão diária. Em 1 Coríntios 14:1, Deus deixou também uma palavra para nós. Que o amor seja o alvo entre vocês. Que vocês possam conseguir ser íntimos um do outro, parceiros, companheiros, né? Ter essa abertura. Alguns casais não conseguem ter abertura para conversar o que pensa, o que está acontecendo consigo, porque ele vai sofrer o quê? Uma punição ou vai ser reprimido pelo cônjuge. Dialoguem, converse, exponha o que você pensa, o que você gostaria, como você gostaria que fosse, e tudo que acontecer entre vocês seja segredo entre vocês. Protejam. Coloque em volta de vocês 2, porque o maior exemplo e maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos é o relacionamento marido e mulher. Quando marido e mulher vivem bem, os filhos vivem bem. Os filhos seguem as suas vidas bem. Agora, quando não há esse companheirismo, essa parceria, essa
cumplicidade, muito provavelmente o ciclo vai apenas se repetir. O sexo é bom, o sexo foi criado por Deus, o sexo foi dado ao casal para ser um complemento, né? Um complemento, a cereja do bolo, e nós devemos cuidar disso com muito carinho, com muita seriedade e como um círculo sagrado no nosso lar. Eu espero que eu tenha contribuído em trazer essa mensagem, porque eu encontro muitas vezes, até mesmo entre amigos, às vezes, né, que abrem numa brincadeirinha, numa forma debochada, numa maneira frívola, um falando do outro, né, expondo, e os amigos riem. Não, não pode ser assim. Preserve o seu casamento. Preserve a intimidade que existe entre você e seu cônjuge, protegendo, porque este é o alvo de Deus. O objetivo de Deus para nós é que o amor verdadeiro faça parte do relacionamento de cada casal que eu estou vendo aqui na telinha. Que Deus abençoe a vocês grandemente, que vocês tenham um feliz sábado. E eu agradeço, Mariana, Elaine, pela oportunidade de estar com vocês nessa noite. Eu que agradeço, Evodite. Eu que agradeço, porque, gente, eu não sei quantos sabem, mas a Evodite está nos Estados Unidos e são 5 horas de diferença. Então, lá são agora o quê? 4 horas da tarde, né? 4 horas, exatamente. 4 horas da tarde. Então, o sol tá alto. Então, eu ainda vou limpar minha casa. Desprendeu um tempinho para falar com a gente um tema que, quando a gente comentou, era um tema, foi assim, maravilhoso, bem explanado. E eu fico feliz de trazer algumas coisas, como você trouxe do namoro, né? Isso é muito importante. A gente acaba esquecendo, vai passando os anos de casado e a gente vai acabando esquecendo aquela coisa gostosa que era da paixão que a gente tinha quando éramos namorados. E foi gostoso, porque a gente começou a lembrar tanta coisa, né? Tão gostoso, tão bom. Revivam, Mariana. Revivam, marque um jantar uma vez por mês. Tudo bem, estamos em pandemia, mas dá um jeito de deixar os filhos, quem tem filho pequeno, deixa com a avó, com o tio. Faz um jantar em casa gostoso, com luz de vela, sabe? É algo diferente, né? Resgatar memórias, lembranças, porque um dia, todos vocês e eu, com meu esposo, nós já fomos apaixonados um pelo outro. É verdade. Dura 2 anos. A paixão tem a duração máxima de 2 anos. Depois é o amor. Por isso que muitos que falam que amam, dizem que o amor acaba. Não, o amor não acaba. Mas, olha, muito obrigada mesmo. Não sei, todos aí, né? Muito feliz. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisinha para falar com a Evodite? Ou podemos encerrar? Pode abrir o microfone e perguntar, ou pode escrever no chat também, né? Exatamente. Ó, a Celeste está falando aqui, ó, se foi gravado, me avisa. É? Sim, está sendo gravado, sim. Nós vamos disponibilizar em breve. Evodite, quero te agradecer. Você está muito linda, querida. Obrigada. Tá linda, nossa. Você parece que as terras distantes te fizeram muito bem. Eu acho que é a alegria, né? A alegria foi no rosto, né? Exatamente. Que Deus te abençoe, a sua família, seus netinhos aí, que são tão lindos, fofos. Que Deus abençoe muito. Muito obrigada por compartilhar esses momentos conosco, tá bom? Eu é que agradeço pela oportunidade, porque cada vez eu sou a maior beneficiada. Quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também. Muito obrigada. Deus possa abençoar. A presença de todos vocês também. Nossa classe hoje está repleta, né? Pessoas novas, pessoas que já estão conosco há algum tempo, pessoas que estavam
sumidas e retornaram. Muito bom. Queridos, a nossa classe ainda vai permanecer, né, dessa forma por um bom tempo, porque tudo indica, né, que as coisas não estão melhorando, mas a gente tem muita fé que vai passar. Vai demorar um pouco, mas vai passar. Em breve estaremos aí reunidos na nossa classe. Eu e o meu benzinho aqui, vamos nos despedir de vocês e relembrar os momentos de namoro, né? E eu queria que a namorada do Nivaldo fizesse a oração para terminar. O Nivaldo começou e a Tiana termina, tá bom? O microfone, mano. Tem que abrir o microfone, isso. Aí. Oremos. Maravilhoso Pai, muito obrigado por este momento em que nós estivemos aqui reunidos para aprender mais